E contra todos os prognósticos, o Galo foi a São Paulo. O Galo ganhou, te avisei, Parmeira. Mas é o líder. Mas tá em casa, quero nem saber. Muito mais o Galo. E o Atlético venceu o Palmeiras 2-1 e subiu 5 posições no Campeonato Brasileiro. De quebra, o Galão da Massa tirou a invencibilidade de mais de um ano do Palmeiras sem perder em casa. No primeiro tempo, o domínio foi do Palmeiras. Logo aos 13 minutos, pênalti pro Verdão. O VAR anulou, salvou o Galo. O árbitro de vídeo alegou que o toque de mão de Juan Tressoldi era mão de apoio, portanto, não era para marcar o pênalti e o árbitro de campo acompanhou. No segundo tempo, aos 8 minutos, o Galo fez 1-0. O Cassierra bateu de fora da área. Uma bola tranquila, fraquinha, mas o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras soltou a bola, uma penosa, um frangaço, e sobrou pro Vitor Hugo, que não tinha nada com isso, livre, empurrou para marcar e abrir o placar pro Galo. Palmeiras empatou aos 29 minutos com Felipe Anderson. Ainda a bola contou com desvio antes de enganar o goleiro Everson. Só que aos 31 minutos, o gol da vitória do Galo. Igor Gomes, ele mesmo, entrou no segundo tempo. Igor Gomes recebeu o passe de Alaminda e fez o gol da vitória. Placar final, 2-1 pro Atlético. Galo ganhou, Galo ganhou. Vamos reviver a emoção dos gols do Galão da Massa no Rádio Esportes, com o narrador que é Barbantinelli. Fuzilou, Cassierra, pegou, Carlos Miguel soltou. Vitor Hugo, Barbantinelli. Gol! Barbantinelli, Galo! Vitor Hugo, 9 minutos do segundo tempo, fuzilada do Cassierra, aí o Carlos Miguel, aceitou o Carlos Miguel, soltou a bola na entrada da pequena área, Vitor Hugo, com gol escancarado, com gol aberto, o Edu Panzi falava agora há pouco, não tá bem no jogo Vitor Hugo, que é o melhor do time do Galo, então o futebol se oferece pra quem gosta de jogar futebol, Vitor Hugo, sobrou pelo lado esquerdo, atenção, John Arias protegeu, ele trouxe no bico na grande área, 2 na marcação, cruzou de canhota, boca do gol, passa por todo mundo, sobrou no rebote, Felipe Anderson cortou na canhota, fuzilou, bateu, Barbante. Gol Palmeiras aos 29 minutos do segundo tempo aqui na Arena do Palmeiras. Felipe Anderson empata o jogo depois da jogada pelo lado esquerdo. Trouxe na canhota, tirou o Pérez do lance e bateu com a ajuda da trave para vencer o goleiro Everson. Atenção, brigou pela bola, Laminda na cara do gol. Felipe Anderson no chão, ficou com a bola, Laminda, rolou pro Igor Gomes, driblou, bateu de canhota, Barbante. Gol! Nós somos cidade, Alaminda tirou do Felipe Anderson, achou o Igor Gomes na cara do gol, ele limpou na canhota e se viu lá no ângulo acordando a coruja. Barbantinelli, Galo! Igor Gomes, ele reapareceu, você não ouviu errado não, Igor Gomes, 17 às costas, 2-1 no placar, Cláudio Rezende. Contra-ataque mortal do Atlético, com a velocidade dele, do Alaminda, jogador de Copa do Mundo, que fez uma bagunça danada na zaga do Palmeiras. Não deu tempo nem pro time da casa comemorar o empate. O Minda ajeitou pro Igor Gomes. E aí, reaparece Igor Gomes, como é o futebol. Ele colocou no ângulo sem chances para o goleiro do Palmeiras. Igor Gomes, vai Galo, cantar alto pra lá subir. O Galo de novo na frente aqui na Arena Palmeiras. Galo 2, Palmeiras 1. Deu bom, deu Galo, Galo ganhou, grande resultado do Atlético, derrubando o líder do campeonato, Natfius, Ali Oliveira, um resultado importante também na matemática, né? Galo subindo 5 posições, a 3 pontos agora do G5, né? Zona de classificação de Libertadores, e aquele tipo de vitória que muda o astral. Natfius, bom dia, Galo ganhou e ganhou bem, hein, Nath? É isso, Thiago. Ganhou e ganhou com autoridade, com merecimento. Meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Abraço também ao Ale Oliveira. Uma grande vitória, né? Não se ganha jogo de véspera. Por mais que o Palmeiras fosse o favorito, e nós já destacávamos aqui, um time que não havia perdido dentro de casa, tem mais qualidade no seu elenco do que o Atlético, mas na hora que a bola rola, as coisas precisam acontecer. E o Atlético teve uma estratégia melhor e foi mais eficiente. Acho que talvez um primeiro grande mérito dos jogadores, do Eduardo Domingues, tenha sido entender que o Palmeiras era melhor, né? Então, o Atlético se defendeu bem. É claro que no primeiro tempo o Palmeiras teve mais a posse da bola, circulou mais ali pelo campo ofensivo, dava-se até a impressão de que talvez o Atlético não conseguiria segurar um resultado positivo, mas a grande chance do primeiro tempo nem é do Palmeiras, é do Atlético com o Cassierra, a defesa do Carlos Miguel. E no segundo tempo tudo muda, né? A falha do próprio Carlos Miguel no primeiro gol do Atlético coloca o Galo no jogo, mantém esse time vivo, e ainda que tenha tomado o empate, a postura do Galo no segundo tempo, a gente também precisa
precisa destacar. Talvez a maior parte dos times vencendo por 1-0 dentro da Arena Palmeiras, né, com o Palmeiras líder do campeonato, talvez as substituições mais óbvias fosse colocar mais um zagueiro, fosse colocar mais um volante de contenção, e o Barba Domingues, ele opta pela entrada do Minda. O Igor Gomes também é decisivo no segundo gol, é ele, inclusive, quem balança as redes, mas eu acho que a entrada do Minda é crucial para o resultado positivo, porque o Palmeiras, precisando vencer e já sabendo no segundo tempo que o Flamengo havia tropeçado em casa, o Abel lança o time todo para o ataque, e isso dá espaços para o Galo contra-atacar, e a presença do Minda nesse sentido foi fundamental. O Galo fez o Palmeiras provar até do seu próprio veneno, né? Aquela bola esticada, a bola longa, o cruzamento perfeito do Preciado, já buscando o atacante em velocidade, e aí o segundo gol do Atlético. Então acho que em termos de estratégia, de execução dentro do campo, o Galo foi melhor dentro da sua proposta e mereceu vencer, dar um salto na tabela. Se a gente for pensar, um jogo contra o Bahia em casa e um jogo contra o Palmeiras fora de casa, 4 pontos seria perfeito, considerando uma vitória na Arena MRV. O Atlético não vence em casa, mas recupera esses pontos fora, o que a gente tem que destacar aqui, por isso foi uma grande vitória. Nath Fiuza com a gente no Rádio Esportes. Ali, Oliveira, já vamos falar muito dos personagens, né, improváveis. Igor Gomes, que não era nem aproveitado, fez o gol da vitória, e aí já entra a discussão, renova, fica ou não fica. Vamos falar sobre os individuais, né, análise individual do time do Galo, mas primeiro a importância de vencer, e eu acho até, viu, Ale, de ter humildade. O Galo teve humildade no jogo, entrou ali esperando, deixando o Palmeiras com a bola, e foi decisivo. Ele optou pelo Preciado, Ale, que a gente tinha visto já na Copa do Mundo no Equador, fazendo uma função diferente. De modo geral, a estratégia do Barba Domingues funcionou. Há quem diga que o Barba deu um nó no Portuga do Palmeiras, no Abel Ferreira. Bom dia, Ale. Bom dia, viu, Tiagão? Bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. A vitória maiúscula, a vitória que ninguém conseguiu, né? Talvez nem consigam, né? Porque bater o Palmeiras no seu estádio é sempre muito difícil, e o Atlético foi lá e conseguiu uma vitória que eu acho que ainda pode gerar muitos lucros, não só os 3 pontos, não só ali se meter entre os primeiros colocados do campeonato, como dar moral para a sequência da competição, o que é muito importante, mostrando que com assim muita entrega, com muita dedicação, com poder de superação, com muita marcação e humildade tática, né? O Atlético pode atingir alguns dos seus objetivos na temporada. Mas o goleiro falhou. Isso aí é o problema do goleiro e do Palmeiras. O Atlético não tem nada a ver com isso. E realmente, né? O Barba, ele tomou algumas decisões, a gente sempre fala de apostas do treinador, que normalmente você olha com desconfiança, né? Porque além do Preciado não ter conseguido jogar tudo que a gente espera dele com a camisa do Atlético até então, ele teve um mês de trabalho, né? E a gente sempre falou da competência, da possibilidade de evolução do time, mesmo sem os reforços, né? Porque você tem a possibilidade de trabalhar, de prever todo tipo de situação. Só que o Preciado não participou desse mês de trabalho, né? E mesmo assim ele foi escalado, assim como o Dudu, que ficou fora de 6 jogos do Campeonato Brasileiro no primeiro semestre, jogou na última partida, como por exemplo o Igor Gomes, que tinha jogado 5 dos 25 jogos com o Barba no comando do Atlético, teve a possibilidade e as coisas acabaram acontecendo, e que bom que aconteceu, que bom que o Atlético conseguiu esse resultado. Repito, não só a importância na tabela de classificação, mas acho que dá para lucrar ainda mais com essa vitória, viu, Tiagão? O Galo ganhou. Vamos ouvir jogadores do Atlético, começando pelo Natanael, dos melhores do jogo, hein? O lateral direito, Natanael, dos melhores da partida, falou da concentração do time do Galo e acreditar até o fim. Mesmo depois de sofrer o empate, o Galo foi lá e buscou o gol da vitória. Fala aí, Natanael. A gente sabia da dificuldade do jogo, então nosso nível de concentração hoje também estava altíssimo. Acho que o grupo comprou muito bem a ideia, comprou o que seria o jogo, a gente conseguiu cumprir dentro de campo, acho que um correu pelo outro, isso é importante. Quem entrou também hoje entrou muito bem, conseguiu nos ajudar a fazer o resultado. Então acho que é isso, acho que é isso que o professor falou, a gente acreditar no que a gente tem aqui dentro, acreditar no companheiro, acreditar em quem tá no banco também, que pode entrar no jogo e tá nos ajudando como foi hoje. Acho que a gente acreditando e crescendo como grupo, a gente tem tudo para repetir esses bons jogos e bons resultados. Final eletrônico marcando meio-dia. Ale Oliveira, que jogo seguro do Natanael, e ele falou da nova função, né? Hora fechando ali a linha com quase um terceiro zagueiro, hora quando necessário também apoiando. Como tá crescendo o Natanael na mão do Barba Domingues, hein, Ale? E é um cara que sempre foi muito dedicado, né? Sempre deixou tudo em campo. O que fica sempre a dúvida é se o tudo do Natanael é suficiente para ser titular
do Atlético. Eu acho que no momento defensivo, principalmente, ele tem tido um bom comportamento, né? É um cara que fecha ali o espaço, procura ser muito dedicado na marcação. Muitas vezes a gente espera ele trabalhando com um pouco mais de eficiência no ataque, né? Do meio para frente, mas essa não é a característica do Natanael, né? Então a gente tem que saber a limitação dele. O Barba, pelo jeito, entendeu muito bem e tá trabalhando com o Natanael, que vive seu melhor momento no Atlético, sem dúvida alguma. Tem a coisa do jogo também, né? Que a gente falava, todo mundo dava favoritismo, todo mundo é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas davam favoritismo pro Palmeiras, mas tinha uma coisa que a gente conversava muito, que é o encaixe, né? Esse tipo de adversário, ele tem um encaixe para essa proposta do Barba Domingues, que é de muita marcação, de muita dedicação, de velocidade no contra-ataque. Então teve a questão do encaixe, e esse encaixe, como o time ficou mais defensivo, mais protegido, ajudou também o Natanael, que tá crescendo, tá ganhando confiança e hoje é um titular absoluto do Galo. O Vitor Hugo também falou conosco, o autor do gol do Atlético na falha bizarra, né, grotesca do goleiro do Palmeiras. O Galo tem nada com isso, o Vitor Hugo muito menos. Aproveitou a chance e fala da importância dessa vitória. Vitor Hugo no Rádio Esportes. É importante, a gente nunca sabe quando que vai sobrar essa oportunidade, então a gente tem que estar preparado a todo momento. Eu fui feliz ali em começar a jogada, fazer o lançamento pro Lodge, e mais feliz ainda de estar no lugar certo, na hora certa para terminar fazendo gol. Eu acho que é isso, é seguir acreditando que as coisas vão dar certo e que nesse segundo semestre vão melhorar. Qual que é o tamanho dessa vitória para vocês, né? A gente sabe, até chegando mais cedo aqui, a imprensa, todo mundo dava como certo uma vitória do Palmeiras. Como é que também estava esse clima para vocês antes do jogo e depois? Eu acho que a gente sabia da qualidade do Palmeiras, a gente sabia que seria um jogo muito difícil, mas é o que eu venho falando. Vai de cada um acreditar naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo trabalhado no dia a dia. Eu acredito que a gente trabalhou muito nessa intertemporada, nesse tempo que tivemos para treinar, e eu espero que a gente consiga colher o resultado desse trabalho que a gente fez. O Natfiusa, o Vitor Hugo traz informações importantes, né? Desse astral mais leve, da condição dele de acreditar. Eu vou te falar, viu? Quando a bola tava viajando nas mãos do Carlos Miguel, 98% dos jogadores virariam as costas e já saíam pensando no contra-ataque, porque a bola foi muito fácil, né? Muito tranquila. Eu dizia ontem na jornada esportiva, parecia um lance daquele goleiro no recreio da escola, que você pega qualquer um, vai você lá, filho, vai você no gol lá, e o cara me solta uma bola daquela, bom pro Galo. Problema do Palmeiras, né não, Nath? É isso, Thiago, foi um presentão, né? Eu nem sei se vocês ficaram com essa mesma impressão, mas assim, aquele lance ali do Carlos Miguel é um gesto técnico que ele já deve ter feito centenas de vezes na carreira dele, né? Porque é uma bola absolutamente defensável, ele não tá em disputa, é uma bola limpa, não tem ninguém na frente dele. Mas eu fiquei com a impressão que ele tenta encaixar e já acelerar o jogo, já cobrar o tiro de meta antes. E a gente sabe que o Palmeiras usa muito a bola longa do goleiro, já buscando os atacantes lá na frente. Então eu acho que ele tenta encaixar e você já percebe que ele meio que já começa a virar o corpo para poder fazer esse lançamento. Mas esse encaixe não é bem feito e aí a bola sobra. E aí tem o mérito do Vitor Hugo, que tá ali pressionando, né? Porque talvez outro adversário pensasse assim, já vou correr pra trás, porque ele vai dar o lançamento, buscando um atacante lá na frente, o meu time tem que estar compacto. E o Vitor Hugo, muito atento, fica ali próximo, dá uma pressionada e a bola sobra e consegue fazer o gol, né? E aquele gol é fundamental pra crescer também a confiança do time dentro da partida, pra depois chegar ao segundo gol. E como eu dizia no comentário anterior, não foi um Atlético que recuou, que se acovardou, e muito começa desse primeiro gol, que o Galo não tem nada a ver com isso, né? O Carlos Miguel falha, o Atlético estava ali preparado pra fazer o gol, e foi um gol de fato muito importante. Até o Vitor Hugo é questionado na entrevista qual que é o tamanho dessa vitória. Hoje já é uma vitória gigantesca, mas ela pode se tornar uma vitória ainda maior se o Atlético usar dessa confiança, dessa moral, para multiplicar esses 3 pontos, né? Vai ter uma semana livre agora de Campeonato Brasileiro, mas já na próxima partida tentar multiplicar esses pontos e transformar essa grande vitória não num fato isolado, mas numa regularidade que o Galo já tem conseguido, né? As últimas rodadas o Atlético está constantemente pontuando e é por isso que o time está subindo na tabela. É isso, e já a Copa do Brasil, hein? Já o Cláudio Rezende falando da preparação do Galo, os 2 próximos jogos na Copa do Brasil. Quero te convidar para o YouTube, já vamos exibir os melhores momentos do jogo, você vai rever os melhores momentos do jogo e você também no YouTube responde a pergunta do programa de hoje. Eu quero saber qual time é o novo lanterna da Série B do Brasil. Não é mais o América não, hein? Não é o Coelhão mais não. Qual time é o último colocado da Série B? No YouTube, seu nome completo, a resposta de hoje para você concorrer ao prêmio. Os prêmios do programa, né? O Barba Domingues, que ontem deu um nó no Abel Ferreira, o técnico do Galo, falando a respeito dessa vitória, do que representa esses 3 pontos pro Atlético, né? O que representam os pontos pro Galo e a vitória fora de casa, que estava sendo uma luta. Galo não ganhava fora de casa de jeito nenhum. Fala aí, Barba.